Agora estamos gravando. Muito bem-vindos a todos, a todas vocês que estão aqui presentes ao vivo na aula. E também quero agradecer a audiência no YouTube. Vem crescendo bastante a quantidade de pessoas que recomendam, que curtem, que comentam, que visualizam e que estão assistindo os livros até o final. Então, quem está aqui presente já viu ao vivo, eu vou pedir para ir lá no YouTube, deixar seu comentário, seu like em cada um dos vídeos que assistiu, porque aí o algoritmo do YouTube recomenda esse conteúdo como de alta qualidade para mais pessoas assistirem. Ok? Então, hoje é dia 30 de novembro de 2020, vamos começar agora a nossa 8ª aula do livro Liberados Somos Concluídos. Todos me ouvem bem? Belezinha. Podem ir escrevendo no chat que eu vou fechar a câmera para vocês me verem. E vocês então vão poder interagir comigo através do chat. Eu vou lendo as perguntas, as respostas, a gente vai falando juntos. Então, muito bem-vindos. Eu estou bem feliz com o que a gente vem produzindo ao longo desse ano de 2020, porque muitas pessoas se desenvolvendo, eu aqui com a tecnologia, vocês aí assistindo aos conteúdos e vários de vocês também dando aula junto comigo. Então, estão aprendendo a fazer apresentações, aprendendo a falar para a câmera. Tudo isso é desenvolvimento. Se ainda não sabem aonde será aplicado exatamente, não importa, vai surgir o momento oportuno onde essa habilidade vai ser necessária e vocês estarão prontos. Essa aula de hoje é muito especial para mim. Uma das participantes do Círculo do Livro não pôde apresentar a aula, e aí eu falei, deixa que eu mesma vou prepará-la. E foi uma coleção de preciosidades, conforme eu fui desvendando, parágrafo por parágrafo, tem muita coisa boa. Eu acredito que a gente vai ficar com mais ou menos 1 hora e pouco de aula. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar sobre sentimentos, aforismos, a diferença de ver e de enxergar, a diferença de lembrar e de esquecer. Vamos falar sobre a paz, sobre a humildade e sobre a reconciliação. Deixa eu ver se eu melhoro o áudio. Para vocês escutam com nitidez? Ok. Uhum. Nem sempre a legenda fica perfeita, mas está muito boa para quem está começando agora. Sentimentos. Eu quero que vocês compartilhem aqui no chat falando sobre os sentimentos mais comuns que vocês vivenciam. Raiva, medo, dor, sofrimento. O que está incomodando e que faz um tempo já que está sem solução? Raiva, medo, culpa. Muito bem. Bert diz que existem vários tipos de sentimentos, e aí ele divide em 4 tipos de sentimento. O primeiro deles são sentimentos primários. Eles estão ligados a uma situação real. Por exemplo, morreu o pai, morreu a mãe, houve a separação do marido e da mulher, o amor interrompido em relação à mãe ou ao pai, o desemprego, a morte de um bebê. Isso é um fato real, esse é um sentimento primário. Ele sempre está relacionado a algo, uma situação, um fato, um acontecimento que efetivamente aconteceu. Não está ligado a uma ilusão, a uma imaginação. É um fato real. Esses sentimentos podem ser compartilhados. Olha, faleceu, estou triste por causa disso. Então, o sentimento está ligado a um acontecimento. O indivíduo se sente mais humano, porque, olha, todo mundo, né, passa por uma dor, alguns pelo desemprego,
às vezes porque a mãe morreu, alguma coisa que nos torna iguais, faz com que a gente todos nos sintamos mais humanos. O indivíduo está consciente, ele está de olhos abertos e ele vê o fato. Ele foi ao velório, a mãe morreu, enterrou, a coisa aconteceu diante dos seus olhos, não é uma imaginação. Isso tudo possui força. Quando o indivíduo se conecta realmente com isso e ele encontra forças para sair disso. Seguindo um sentimento primário, a pessoa é capaz de agir. De um sentimento primário vem a força para a ação. E o que a gente tem depois? A gente tem os sentimentos secundários. Gente, conta para mim aqui no chat quais são os sentimentos secundários. Vamos ouvir a definição primeiro e daí vocês escrevem. Eles não são fundamentados numa situação real. É baseado numa ilusão. Por exemplo, a história do cachorro e do aspirador de pó. Essa é a melhor configuração de um exemplo de um sentimento secundário. O medo. O cachorro acha que vai ser engolido pelo aspirador de pó. O aspirador de pó é desse tamanho, o cachorro é desse tamanho. Ele treme só de ouvir o barulho e acha que vai ser engolido. Quantas vezes você na sua vida também não se deparou com essa situação? Nossa, que medo de ser mandado embora, que medo de ser morto, que medo de quê? Às vezes, se houve um assalto e alguém estava armado, isso é algo real. Agora, se é baseado numa fantasia, é um sentimento secundário. Esses sentimentos servem para quê? Para te proteger. São defesas contra a solução. Só que são defesas inconscientes. A pessoa não sabe que ela está vestida de uma armadura que a defende de ter acesso a um sentimento primário. Por quê? Se a pessoa fica no medo, que é um sentimento secundário, que está circulando a pessoa, ela está protegida de não tomar contato com aquilo que realmente dói. Por exemplo, o abandono. A mãe foi embora, entregou a menina para adoção e ela, com medo de sentir de novo a dor do abandono, sobe muros e muros e muros do medo, do medo, do medo. Vocês já devem conhecer alguém que tem muito, muito medo. Está se protegendo. Só que também se protege da solução, daquela solução que realmente resolve. Porque o que resolve é a gente ir lá no cerne da questão, no essencial, naquilo que habita o coração da pessoa e fazer assim. Ah. Por exemplo, no abandono, a menina pode perceber: puxa, a mamãe não estava podendo cuidar de mim, por isso me deu embora. Então, quando ela acessa, e como é que ela pode? Só acessando o caminho de volta, indo lá e tocando uma dor primária. Então, a dor secundária, os sentimentos secundários servem contra os sentimentos primários. Os outros sentem que precisam fazer algo pelo indivíduo que sofre. Por exemplo, ah, coitadinha, a menina que foi entregue para adoção está numa casa de abrigo. Vamos pegar a menininha e vamos adotá-la, porque, coitada, que destino difícil, isso não se faz, que mãe horrível, que pai péssimo. Casas, abrigos não são lugares bons para as meninas crescerem. Quem disse? Recentemente eu atendo uma mãe que tem 2 crianças adotadas e o mais velho diz claramente para ela: você me adotou pensando só em você. Para mim, eu preferia continuar no abrigo. Então, há que se considerar todas as variáveis envolvidas. Não há necessidade de ir em salvamento daquele que sofre, porque isso enfraquece o ajudante e a pessoa que está passando pelo problema. Seguindo um sentimento secundário, a pessoa preserva o problema. O sentimento secundário é um substituto para a ação. O que é isso? Aquelas pessoas que vivem reclamando: ah, mas eu tenho que emagrecer, mas não vai na academia. Ah, eu tenho que não sei o quê, mas não muda a alimentação. Ah, mas o marido não sei o quê. Então, ela fica só reclamando dos sentimentos secundários e evita tomar uma ação em direção à solução. Também existem
os sentimentos assumidos, que nessa obra ele chama de sentimentos assumidos e em Ordens do Amor ele chama de sentimentos adotados. Não importa muito se é assumido ou se é adotado, o fato é que esse sentimento é trazido de um outro membro do sistema familiar para uma outra pessoa mais jovem, para uma geração mais recente, que passa a sentir aquele sentimento como se fosse o sentimento dele. Por exemplo, uma mãe que passa por uma guerra e está grávida. Ela tem muito medo, porque ela corre perigo de vida, outros familiares também correm perigo de vida e o bebê também corre perigo de vida. Então, ela tem muito medo. Essa criança, durante toda a gestação, o que faz? Absorve esses sentimentos que são da mamãe, porque ela, na prática, está quentinha, está se desenvolvendo, ela não sabe que ela está correndo perigo. Porém, como a mãe tem muito medo, ela adota, ela assume esse medo da mãe. Cresce uma criança medrosa e, se não trabalhar os sentimentos, ela se tornará um adulto muito medroso. Então, essa pessoa do sistema familiar assume o sentimento como representante de outra pessoa. Gente, acho que não está gravando. Ah, tá sim, desculpa. É que fica por trás. Pronto. A pessoa assume o sentimento como representante de uma outra pessoa. Importante, então, distinguir entre o próprio sentimento e um sentimento assumido. Será que eu tô com medo mesmo? Que esse medo é meu? Será que esse medo é da mamãe? A vovó, como ela era, também era medrosa? Pois bem, essa neta pode adotar da mãe e da avó o medo. Então é muito, muito, muito importante todo dia, toda hora, o que é que eu estou sentindo? Isso é meu ou não é meu? Os sentimentos adotados, estão relacionados a uma situação real, sim, mas vivida por outro membro da família e não pela própria pessoa. Então, essa menina aqui da foto, por exemplo, se a vovó foi mandada embora de casa pelo bisavô quando ela engravidou, imaginem uma menina aos 14 anos que engravida, o pai é delegado e não concorda com aquela gravidez, põe a filha para fora de casa. Essa filha tem uma menina, essa menina tem uma neta. Essa neta, no caso, é essa aqui da foto. Essa neta, se adotar o sentimento, ela quer fugir de casa, porque o bisavô colocou a avó para fora de casa e ela, ao completar a idade de 14 anos, quando isso aconteceu com a avó, ela poderá fugir de casa, por exemplo, porque lá atrás houve uma exclusão dessa mulher e hoje ela sente como essa mulher e tem anseios de seguir a história dela, seguindo esses sentimentos assumidos. A pessoa frequentemente vive e não sabe a origem desses sentimentos. Ela só se acha inoportuna, não tá bom, não é conveniente eu ficar aqui, então ela quer ir para lá. E foge de casa, abandonando a família, e às vezes retorna, às vezes não. O indivíduo se sente impotente e não está consciente. Não está com os olhos totalmente abertos, não está alerta, não está no estado de presença, de equilíbrio. Esse sentimento não possui força. Seguindo um sentimento assumido, a pessoa é capaz de transformar esse sentimento. Olha que interessante. Então, conhecer a história da família, o que é que faz? Que você possa... Você se casou e ficou só um pouquinho casada, a mamãe também casou-se e ficou só um pouquinho casada, a vovó casou e ficou só um pouquinho casada,
E a bisavó também. Então, você é a quarta geração que tem o impulso de se casar, ir em direção ao homem, ficam juntos um pouquinho e depois se separam. Ah, querida bisavó. Então, é possível ressignificar, porque essa história foi dela, e você toma a liberdade de fazer diferente, de fazer do seu modo, deixando a história do outro com o outro. Escrevam aqui no chat. Será que você... Começa a desconfiar assim, ó. Será que eu estou assumindo esse sentimento e é de outra pessoa? Qual seria? Compartilhe aqui comigo. Qual é o medo ou a dor, o sofrimento, o sentimento que foi assumido? Então, já dei alguns exemplos, mas não são só exemplos de sentimentos ruins. Bert menciona o quarto sentimento como meta-sentimentos. São sentimentos transcendentes, são pura força. A pessoa desenvolve em si esse sentimento. Então, isso a gente não pode adotar, é um desenvolver-se para dentro desses sentimentos. Não se trata de uma situação real ou de uma situação não real. Trata-se de uma postura. O indivíduo se sente forte, vitorioso e está consciente, com os olhos abertos e olhando a situação real. Seguindo um meta-sentimento, a pessoa desenvolve-se pessoal, profissional e espiritualmente. Quais são os meta-sentimentos? A coragem, a sabedoria, a calma, porque sem calma você não resolve nada. Sem coragem você não vai em direção. E o sábio, ele não sabe tudo, mas ele está vendo aquilo que é possível e aquilo que ainda não é possível. E ele não dedica tempo, força naquilo que para ele não é possível. Então, esse também é um sentimento, a sabedoria é um meta-sentimento. A alegria e a felicidade também são meta-sentimentos. Você desenvolve o poder de se alegrar com as coisas. E gratidão também. Vejam, uma pessoa emburrada, com raiva, com medo, não vai ser grata. Uma pessoa com muitas expectativas em relação aos pais não é grata. Então, é com o desenvolvimento que se chega a esse lugar. Aforismos. Lembrando, aforismos são ditados. E cada uma dessas frases por si só já é um aforismo. Não é o texto como um todo, mas um só. E eu quero que vocês escrevam aqui no chat para mim qual desses aforismos vocês se sentiram mais tocados, mais tocadas. A intenção não substitui a compreensão. Realmente, porque se eu fico só na intenção e eu não entendi, vou estar só na ilusão. Esse é o resultado. O erro faz parte do ofício. Sim, porque quem não está trabalhando não erra. Comparada à compreensão, a imaginação parece pálida. O que outros dizem não me desobriga da reflexão. Todo dito conciso assente-se no não dito. Só porque entendo algo, isso não o torna correto. Para negar algo, é preciso antes reconhecê-lo. Bons propósitos disfarçam as emoções internas. O sujeito é o objeto da realidade. Na igualdade, não há comparações. Nada do que é substituto. A beleza sempre é um detalhe. Muitas vezes o destino é tangido por cegos. O vento que sopra nunca é novo ou diferente. É sempre o mesmo. Não se realizam grandes feitos comodamente. O grande começa solitário. Quem está sozinho pertence a todos. Nas profundezas estamos separados, que é o princípio da separatividade.
Dentro de todos nós existem vários impulsos, a começar pelo feminino e o masculino, o yin e o yang, os dois princípios vitais que nos fizeram um ser humano. O masculino veio do papai, o feminino veio da mamãe, e há uma separatividade lá dentro. E é trabalhando sobre a união, em cima dessa separatividade, que a gente vai se completando. Então, o que ele está dizendo aqui é que lá nas profundezas, no fundo do nosso íntimo, estamos separados. Com o meu medo, ninguém consegue crescer. Sim, porque é um sentimento secundário, o medo que vai atrapalhar o seu crescimento. Vai mais para baixo. Pequena Os pés. ordem, grande efeito. Não, bem Não é dentro. muito que Isso, sacia, e isso. sim o essencial. Essa é a minha preferida. Não é o muito que sacia, e sim o essencial. Veja, se você for comer só batata frita na refeição, vai comer muita quantidade, é pouco nutritiva e não vai satisfazer por muito tempo. Macarrão, é o mesmo resultado. Logo, logo você está com fome. Imagina um prato de salada cheia de tomates, folhas, cenouras, um frango ou um peixe, que é uma proteína, umas nozes. Você tem um conjunto nutritivo que vai te saciar. Você vai comer menos calorias e vai ficar mais tempo saciada. O essencial. Quanto mais quente o mingau, maior o melindre. Contestações são mais fáceis que constatações. Sim. Para contestar tem muita gente. Agora, para parar e constatar os fatos, poucos se apresentam. Muitas vezes o conhecimento desgasta a verdade. Quem se identifica com as vítimas também se identifica com os agressores. A imperfeição facilita a solução. Outra que eu adoro. O desenvolvimento é inevitável. Gente, pensa agora num lugar onde você acha que não está acontecendo desenvolvimento. Escreve aqui no chat. Vou abrir aqui para a gente ler as observações do chat. Todo lugar. Vamos pensar na cadeia. Ah, lá só tem homens maus e que não estão se desenvolvendo. Estão sim. Porque esses homens, essas mulheres que aqui fora, inseridos na sociedade, eles não respeitavam a ordem, eles não respeitavam a política, a religião, eles não respeitavam que essa propriedade era da outra pessoa, iam lá e roubavam, matavam, infringindo as ordens. Lá dentro da cadeia, eles respeitam a lei do crime. Também existem organizações que impõem limites. Então, a pessoa não estava crescendo e se desenvolvendo aqui dentro da sociedade, vai lá para esse núcleo mais fechado e, com as normas deles, o indivíduo não pega nem uma havaiana, não rouba nem um cobertor do vizinho do lado, porque ele sabe que vai ter uma punição. Ali ele respeita aquela organização e ele então se põe no caminho do desenvolvimento. Por mais que a gente não acredite e pode reincidir, mas todos estamos nos desenvolvendo. Ninguém é melhor porque está fora ou pior porque está dentro. Em todos Sofia, os lugares, o desenvolvimento está acontecendo. tem um A microfone inspiração não aberto. visa a verdade, e sim a plenitude. A plenitude não pode ser definida. A sabedoria age. As intenções não ajudam. É verdade. As intenções para com os outros não ajudam. O que realmente ajuda é a ação na hora correta, no momento apropriado. Medo, frustração, carência, tristeza. E aí veio uma pergunta, mas Sofia, nós assumimos os sentimentos de membros familiares, certo? Mas temos uma história de vida, trilhamos caminhos e ao assumir o sentimento do outro, esse sentimento vai tomar o rumo da nossa vida, no nosso caminho, não? Sim. Aí que nos emaranhamos de vez, exatamente. Essa menina que eu mostrei na foto, que tem o impulso de fugir de casa, porque a avó foi excluída pelo pai, né?
do sistema familiar quando tinha 14 anos, que ela é posta para fora de casa, isso é uma exclusão, infringe as ordens. Uma geração seguinte vai se identificar com a coisa e vai assumir o papel dela e vai vivenciar esse sentimento assumido como se fosse dela. Então, isso significa igual a emaranhado. Vamos fazer uma equação matemática. Sentimento adotado ou assumido igual a emaranhado. Qual é a solução? Autoobservação, primeiro, para começar a desconfiar que isso não é seu e se desenvolver dentro das ordens do amor, fazendo cursos, dentro das ordens da ajuda, fazendo cursos e constelação, para se desembaraçar. Porque se está embaraçado, dá para desembaraçar, transformando esses nós em laços, por onde o amor corre de forma fluida. A Rosângela perguntou, contestações são mais fáceis que constatações. Perguntou não, esse é o aforismo que ela mais gosta. Ah, tem algum microfone aberto ainda? Por favor, fechar os áudios. Acredito e confio. A Paula está dizendo, como tudo está a serviço do equilíbrio do todo, essa é uma frase de Bert, estamos em constante desenvolvimento, ainda que sem que este seja consciente. Exatamente. Deixa eu ver se todos os... Vou fechar aqui. Fechei agora todos os áudios e podemos continuar. O exercício de ver e enxergar. Vocês podem olhar aqui e cada um vai ter uma percepção a partir do que está vendo. Vamos imaginar o ver como uma possibilidade fisiológica. Você está vendo, existe um homem, uma mulher, uma criança, um gramado, uma casa amarela ao fundo. E o que é realmente enxergar? Porque se vocês estão querendo se desenvolver, talvez como consteladores ou ajudadores, é necessário desenvolver o enxergar. Desenvolver o sentir, por isso que ele fala dos 4 sentimentos, e desenvolver o enxergar. A mulher está feliz. Eu posso enxergar a felicidade dela. Eu enxergo que é uma família, um casal com uma criança. Eu vejo que o casal é branco e a menina é negra. Eu enxergo que isso é uma adoção. E o sorriso da menina? É realmente franco, aberto? Ela tá ali feliz naquele piquenique, naquele momento família? Ou será que ela gostaria de estar em outro lugar, com outras pessoas? Então, o desenvolver o que... E olha, muitas vezes na constelação ou no atendimento individual, as pessoas estão lá na frente do ajudante, o ajudante não está percebendo o mínimo, não olha, não percebe os sinais não verbais, se atém só ao que está sendo dito e não às intenções que estão por trás daquilo que está sendo dito. Por que Bert, quando o cliente saía do lugar que estava sentado lá na plateia, caminhava até o assento e se sentava do lado do Bert, o Bert já sabia do que se tratava? Porque ele tinha muita prática do enxergar. E ele conhecia muito da alma humana. Nesse conhecimento, a gente pode alcançar os segredos, aquilo que corre na alma dessas pessoas. Porque um sorriso aberto pode até ser de felicidade, mas pode também não ser de felicidade. Como é que numa constelação você sabe que aquele abraço é um abraço de chegada ou é um abraço de partida? Ah, não, esse casamento veio a mulher para constelar e ela quer ficar com aquele marido, e eles ao final acabam abraçados.
E aí o constelador diz assim: olha, esse relacionamento tem muito potencial, vocês ficarão juntos assim pelos próximos 100 anos. Baseado em quê? Se a pessoa estiver só vendo e não estiver enxergando, ela deu a direção errada para o seu cliente. E o cliente vai voltar e vai dizer: você mentiu para mim. Aquilo que você disse não aconteceu. É bem, bem importante o desenvolvimento desse enxergar e ver. Dúvidas até aqui? Lembrar e esquecer. No livro, uma indígena norte-americana conta a história da tribo dela, que por ter sido... aconteceram muitas atrocidades na tribo, e a tribo, na época da colonização americana, os espanhóis mataram e fizeram muitas agressões contra a tribo. E a tribo indígena, se ainda tem uma atitude vitimosa e se comporta como vítimas. Então, Bert fala a respeito dessa necessidade de se lembrar da história das gerações anteriores que sofreram danos, que foram massacrados, humilhados, e como esquecer, porque senão não é possível ir adiante. Ele cita também outros 4 ou 5 exemplos, mas eu trouxe aqui um mais próximo da nossa realidade, que é uma discussão de casal, onde você pode ser a mulher ou você pode ser a filha, quando se lembra que os pais discutiam, ou você pode ser o marido, ou você pode ser o filho. Então, as crianças sempre querem ver os pais juntos, mas isso nem sempre é possível. Como seguir adiante depois de uma separação, sendo você filha, filho, ou marido, ou mulher? Muitas mulheres não conseguem seguir adiante depois de uma separação e se vingam dos seus maridos sem arrumar um novo parceiro. Então, com frequência, depois de uma separação, o homem forma um novo núcleo familiar e a mulher se mantém sozinha, cuidando dos filhos. A justificativa consciente dela é que ela é responsável pelas crianças e ela não quer colocar um outro homem dentro de casa. No fundo, quando se desenvolve o enxergar, pode-se observar algumas vezes que naquele sistema familiar, aquela mulher, na verdade, tem outras intenções. Ela quer que o marido, o ex-marido, o ex-companheiro, o pai dos filhos, continue se sentindo culpado porque ela permanece vítima. Mas, na prática, ela se coloca como vítima, ela se comporta como vítima e ela propaga esse mal para muito mais além do que o necessário. Quando a verdadeira solução seria ela se recolher e ressignificar e poder esquecer o que houve. Porque se ele errou, ela também errou. E se ele acertou, ela também acertou e vice-versa. Houveram coisas boas e outras não tão boas, mas é necessário seguir adiante. Essa atitude de vítima, pela injustiça cometida contra o indivíduo, paralisa as pessoas de diversas maneiras. As vítimas são vítimas para lembrar os agressores que eles são agressores. Dessa forma, as vítimas esperam que os agressores se sintam culpados, porque nós, seres humanos, ansiamos pela compensação. Se eu te dou, eu também espero que você me dê. Essa é a verdade, que as coisas sejam compensadas. O anseio por compensação mantém a lembrança do mal cometido sempre vivo. O destino não está nas mãos dos agressores, pois os agressores também estão a serviço de um poder superior. Olha que maravilha. Eu costumo dizer para alguns casais nessa situação que
Para o desenvolvimento dessa família de 3 pessoas, eles precisavam desse tanto de tempo juntos. E agora eles podem seguir adiante para o desenvolvimento deles acontecer em outro lugar, com outra parceira, e assim eles com frequência conseguem ir mais além. A paz. A paz acontece quando o que era tumultuado se aquieta, o que estava em confronto se reconcilia, quando algo que havia se apartado se encontra e se funde. Nessa condição, gente, acabou a separatividade. Então vamos voltar lá. A gente é bebezinho, feito do princípio feminino e masculino, o esperma do papai e o óvulo da mamãe se multiplicam em mais papai e mamãe. Só que em tudo isso existe uma membrana que separa. Na verdade, ainda não é totalmente unido. Só que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, conhece a filosofia hellingeriana e vai adentrando para dentro disso. Vai respeitando o feminino como ele é, com a natureza delicada. Vai respeitando a natureza masculina com a força, com a vitalidade. Vai respeitando as diversas fases da vida, porque esse mesmo masculino e jovenzinho vai ter muita força. Mais adiante já não tem tanta força. Mas com respeito é possível passar por todas as fases da vida e se desenvolvendo para dentro de tudo isso. Então, quando isso que estava tumultuado, que estava separado, se funde, esse é o verdadeiro, a verdadeira união. Acabou a separatividade. A gente compreende que somos todos irmãos, que não tem o marido e a mulher. Se algo der errado naquele casamento, deu errado para os dois, porque eles estão juntos. A paz começa na própria alma. Essa também é uma das minhas frases preferidas. Lá dentro, no fundo, no fundo, no fundo, quando aquela separatividade vai diminuindo, a gente vai se reconciliando, é lá dentro, na alma, que começa a paz. Bem e mal é levado ao mesmo nível, onde ambos atuam em conjunto e, em certo sentido, se tornam iguais. Então, aqui ele traz alguns exemplos entre duas. Havia uma guerra, no livro ele fala sobre uma guerra, existe o ETA e um outro time adversário, esqueci o nome acho que são os espanhóis. E eles estão em confronto. E até que todos tenham sido vistos dos dois lados, vistos, enxergados, reconhecidos os mortos dos dois lados, e não haja mais nenhum pensamento, sentimento de desigualdade, superioridade, ali tem espaço para paz. E aí eu digo, a paz pode ser construída nesse formato, seja na guerra externa lá fora entre dois povos, seja dentro de você. Então eu pus essa mulher em forma de meditação, porque às vezes a paz, essa guerra está internamente em você. Por exemplo, um eterno insatisfeito que não está feliz. Tem casa, comida, um emprego, nunca tá bom. O emprego não é o que queria, a casa não é o que queria, a mulher não é o que ele queria, o carro também não tá bom. Não tem paz lá dentro, tá em conflito, seja a guerra lá fora, seja a guerra aqui dentro. E então encontrar essa fusão interna, a meditação auxilia muito. A gente pode olhar para as coisas internamente que ainda bagunçam você e levar para esse caminho de paz. No casamento também essa paz pode ser construída, reconhecendo que somos humanos, homens e mulheres, reconhecendo que eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu, que a família dele não é melhor nem pior do que a minha família. E quando ele também reconhece
que a minha família, não é nem melhor nem pior do que a família dele. Vejam, muitas discussões são porque se acham melhores. Um dos lados acredita ser o melhor. O que isso faz? Desigualdade, separatividade. E é no mesmo nível como humanos que podemos nos reconciliar e encontrar a paz. Dúvidas até aqui? A paz acontece quando eu sou boa e você também é bom, você também é boa. Ops, a humildade. Eu coloquei aqui um casal bem diferente. Ela é oriental, talvez japonesa, olhinhos puxados, cabelo liso e escuro. Ele tem assim um jeito alemão, loirinho, alto, bem branquinho. Vamos imaginar que eles se casaram, um homem total, com uma criação, uma religião, um país de origem totalmente diferente dessa mulher que vem de outra região, de outra cultura, de outra culinária totalmente diferente. Como que um casal assim pode funcionar bem? Com humildade. Só há paz onde há humildade. A guerra e a briga surgem onde alguém se acha melhor do que os outros. Se a japonesa se achar melhor do que o alemão, começa a briga. Recentemente eu atendi um rapaz que é de origem japonesa e a avó, quando veio para o Brasil e migrou, ela não aprendeu a falar português, viveu aqui muitos anos e ela fazia questão que a filha se casasse com um participante da comunidade japonesa. Essa mãe desse meu cliente se apaixonou por um homem brasileiro. A mãe dela não concordou que era japonesa e o pai também não concordou que era japonesa. Ela teve que fugir para poder realizar o sonho de se casar e foi morar com esse homem. Posteriormente, reatou os laços com a mãe, com o pai, mas o consentimento para a união nunca foi dado. O que acontece com esse neto desses avós? Ele é brasileiro, nascido no Brasil, com traços orientais, o olhinho puxado e com várias qualidades da tradição japonesa. Ele tem vontade de se separar porque ele não teve o consentimento para o casamento. Isso é um exemplo de sentimento adotado e é um exemplo também que, se desenvolvendo para dentro da humildade e do consentimento para que essa união possa acontecer, as pessoas possam viver juntas por mais tempo. Ele já havia tido um casamento de média duração, por volta de 10 anos, e agora, com quase 10 anos na segunda união, o impulso dele novamente é de que seguir o desejo da avó de não estar casado com uma brasileira. Então, quando a guerra acaba dentro de cada uma das pessoas e são reconhecidas, respeitadas com humildade, é possível permanecer mais tempo juntos. A paz surge quando ambos chegam ao mesmo nível e se encontram como seres humanos semelhantes, embora diferentes. Ela é uma mulher oriental, ele é um homem alemão. Seres humanos. Esse é o nível onde eles se assemelham e são diferentes. Um é um homem e outra é uma mulher. O reconhecimento do diferente como igual é humildade. Quando, e essa eu adorei essa parte aqui, quando o homem pensa ser melhor que a mulher ou a mulher pensa ser melhor que o homem, a relação está em perigo. Ótimo, para já ir vendo os sinaizinhos que as coisas não andam muito bem.
Apesar de serem diferentes, ambos devem reconhecer que o outro, embora seja diferente, é equivalente. Do latim, equi significa igual e valente significa valia, ou seja, de igual valor. Equivalentes. Adorei. Muito, muito bom. E aqui a gente chega à reconciliação. A reconciliação, o amor, a paz, a humanidade, a inspiração, a esperança, o suporte, o compartilhar, a ajuda, o agora, a generosidade, o amor. Tudo isso pode acontecer em corações reconciliados. Ambos os lados lutam para criar. E sobre essa luta, Bert fala no exemplo do livro que existem duas. Ele também está dando o exemplo da guerra entre o ETA e os espanhóis e guerreando uns contra os outros. E ele olha para isso e ele diz: quanto mais extremista seja a causa que os leva a lutar, mais no comportamento de criança eles estão. Por quê? Eles estão dentro do amor cego e agem como se eles precisassem ajudar a mamãe. A mamãe, nesse caso, é a pátria materna. Agora, quando cada um esgota todas as possibilidades de ajuda para essa pátria, reconhece que são seres humanos, que têm dores, que têm alegrias, que têm potenciais, que têm positividades e negatividades, olham para todos os mortos que foram perdidos de ambos os lados, então aí há a possibilidade da reconciliação. Ai, que delícia! Aqui eu terminei o compartilhar. Como treinar esse enxergar? Ótimo, Isabela. A gente, primeiro, para mim, é a meditação. Por que eu abro a sala uns 10 minutinhos antes e coloco uma musiquinha para a gente já ir entrando no estado de relaxamento, um estado alterado de consciência, para a gente ir se entregando justamente para esse enxergar. A gente vai deixando o meu querer. Eu quero que aquela menina seja adotada e que aquela menina viva bem com aquele casal, porque eu concordo que as casas de abrigo não são lugares para crianças. Então eu já venho com as minhas intenções e deposito no outro. Não, casal separado não. Ela quer viver com esse homem, eu vou fazer de tudo como consteladora para eles ficarem juntos, porque eu sou romântica. Outras intenções. Então, primeiro, é esse estado meditativo, onde eu me concentro, onde eu vou nessa meditação me despindo das minhas intenções, dos meus medos, daquilo que eu acho ser uma boa solução. Porque se eu for com as minhas ideias, sempre que é um vício, falta o pai. Não, nem sempre é isso. E se eu vou já com essa intenção, eu vou atropelar os acontecimentos, eu não vou observar exatamente o que naquele sistema familiar está faltando, o que naquele sistema familiar faz sentido tirar, faz sentido colocar, quem é a outra pessoa que está surgindo no campo. Quem não conhece pode achar que eu tiro, né? Agora eu quero a mãe e chamo um representante para a mãe. Na verdade, o impulso vem do campo pedindo para que essa pessoa entre. Então, 70% do trabalho do constelador é desenvolver esse enxergar. No atendimento individual com bonecos, mais ainda, porque não tem nenhum indício dos representantes dizendo nada, porque aquele gestual todo diz muita coisa. Quando a gente trabalha, então, com os bonecos, é totalmente o enxergar e a percepção do constelador. Isso é avançado plus. Então,
meditações diárias e entrando para o seu dia a dia já com esse olhar de enxergar, para perceber o que aquela pessoa naquela fala está trazendo. Muitas vezes no discurso da pessoa a gente já pode perceber que ela está se fazendo de vítima. Por exemplo, uma pessoa chega para você e... Ah, nossa, mas meu ex-marido, ele faz tudo errado e nananana, por isso que meu filho não estuda e não vai bem na escola, e discorre 50 minutos falando mal do marido, porque se a gente deixar, é assim. E quando você coloca a constelação, o que você vê? Que ela deixou o marido levianamente. Ele ainda gostava muito. E a constelação, ele gostava muito dela e ela também gostava muito dele. Tem 2 filhos, isso é uma concretização desse amor. É a indissolubilidade do casamento está nos filhos. O homem e a mulher podem se separar, mas os filhos não se separarão jamais. Então, o que Deus uniu não se separa. Que é diferente daquilo que a gente imagina, que a igreja dizia, homem e mulher então para sempre juntos. Se a igreja uniu, o homem não separa. É ao contrário, é dentro da criança. Então, quando a gente está bem nesse movimento de enxergar, a gente pode chegar, por exemplo, a um ponto onde esse homem e essa mulher eram muito apaixonados, estavam muito felizes, e ele ficou muito decepcionado com essa separação. Ele não esperava por esse término, por essa separação, por esse ir embora. Foi muito prematuro, ele tinha muitas expectativas. E agora essas expectativas estavam se fazendo presentes, conflitando com os filhos. Não pagar pensão, ir buscar no horário errado, falar que vai buscar e não ir buscar. Então, enxergar para além daquilo que o cliente está trazendo e a gente, então, poder destacar a verdade. Por exemplo, eu atendi um policial militar que ele considerava que ele era um trabalhador de Jesus. Na hora que ele tira o criminoso da rua, ele está atuando em nome de Jesus. Quando ele vai contra os traficantes, ele é um trabalhador de Jesus para limpar as ruas e que aqueles meliantes sejam eliminados. Quando na constelação a gente pode observar que também os traficantes se consideravam trabalhadores de Jesus. Um deles disse, no atendimento com bonecos, foi muito lindo. Nós mandamos pessoas para Jesus diariamente. E vocês acham que são os únicos trabalhando para Jesus? Olha que lindo! Também os traficantes têm uma moral, uma ética, um porquê. Assim como os policiais também têm um porquê de existir. E todos são regidos por uma força muito maior que move a todos. Então, quanto mais a polícia vai atrás do tráfico e quer eliminar e exterminar, mais força o tráfico ganha. Porque essa é uma lei da exclusão. Todos têm o direito a pertencer. Então, quando vem a frase do traficante falando, eu também sou um trabalhador de Jesus, eu mando pessoas para Jesus todos os dias. Se eu não estou aberta, como eu ia poder chegar a enxergar tal fenômeno? Se eu for com os meus preconceitos, não, realmente, o traficante é tudo bandido, ou discorrer milhares de adjetivos, não tiver com meu coração aberto para ele, estou fechada. Como eu iria poder ver? Eles são iguais.
policiais e traficantes, seres humanos trabalhando para cuidar de suas famílias. E eu não estou fazendo apologia ao consumo das drogas. Estou dizendo que todos são regidos por uma força maior, superior. Então, o respeito é restabelecido entre as partes. Isso traz a reconciliação, isso traz a paz que discorremos hoje de diversas formas a partir desse belíssimo recorte do livro, com vários exemplos bem ricos, bem bonitos para a gente poder enriquecer o nosso conteúdo. Isa, o ver e o enxergar é um desenvolvimento para a nossa vida toda. Bert, com 92 anos, disse: eu ainda não olhei para o meu pai na completude que ele merece. E ele trabalhou sobre si, ele fez meditação, ele estudou, e ainda faltava. Então, que a gente tenha paciência com a gente, que a gente seja generoso com a gente mesmo para perceber que a gente se pôs a caminho, a gente está disposto, ainda com algumas falhas, mas estamos bem interessados nesse desenvolvimento. Ficou mais claro, Isa? A Andrea perguntou: Sofia, falando em meditação, há alguma vivência do Cosmic Power em São Paulo? Ou algum workshop? Fiquei super curiosa. Olha, eu sou treinada para dar o Cosmic Power, porém, é uma marca registrada que foram 3 ou 4 pessoas da Hellinger homologadas, e nesse treinamento eu não pude estar, porque foi em outubro Estamos em 20, outubro de 18. Em outubro de 2018, a gente estava lá fazendo os Dias Internacionais Hellinger, e o curso que homologava o Cosmic Power foi em novembro. Então, não dava para voltar para o Brasil e retornar depois de 20 dias para fazer essa homologação. E eu sei, eu pratico, já fiz 6 vezes a formação do Cosmic Power, mas não estou autorizada a passar o conhecimento, a praticar, mas as meditações são incríveis. Então, vou deixar vocês mais curiosas, porque já tive lembrança de outra vida. A Cida e eu e mais um grupo de 5 pessoas, a gente estava praticando juntos antes dessa restrição. A gente encontrou criança desaparecida, uma senhora que estava fazendo quimioterapia, foi fazer continuidade do tratamento dela e foi curada. Então, assim, é atualizar o seu aplicativo, fazer downloads nas suas células, atualizando os seus aplicativos de uma forma extraordinária. Mas requer disciplina para crescer para dentro disso, porque são 3 a 4 vezes por dia essas meditações, e dão equilíbrio mesmo, é uma coisa impressionante. A gente encontra respostas, a gente... Se tem algum livro, não. É só a prática mesmo. Eu acho que vocês vão precisar ir para a Alemanha no ano que vem para conhecer. Em abril, provavelmente, se a gente já tiver uma vacina, a gente vai levar um grupo e a gente vai ter o prazer de fazer essas vivências lá junto com a Sophie e as outras professoras homologadas. É transcendental. Todas as meditações, né, de certa forma, são muito boas. Essa é bem especial mesmo. Recomendo muito, 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 muito. Dúvidas? Muito bem, 23 pessoas que estão de parabéns: Gorete, Janaína, Margarete, a Norma, a Patrícia, a Paula, a Raquel.
Rosângela, Roseli, Rosimeire, o Giba, a Luciana, a Dulce, a Isa, a Andréia. Parabéns! Não é fácil dar acabativas e vocês estão conseguindo concluir a leitura do livro. A gente vai ter mais 2 segundas-feiras, às 19 horas, e depois vamos estar de férias. Ô, Sofia, Todos precisamos também, né? Descansar e repousar. no Brasil nós Obrigada por temos a Débora todos que Terezinha, estiveram né? aqui. Muito boa noite.